8h28 aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Temos números da pesquisa Datafolha nessa pré-corrida eleitoral, se é que a gente pode usar o pré aqui para definir o que está acontecendo. O levantamento do Datafolha revela que, se a disputa eleitoral para a presidência fosse realizada hoje, o ex-presidente Lula poderia vencer em primeiro turno. Os números principais do Datafolha são os seguintes: Lula 48, Bolsonaro 22, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 7, João Dória 4%, brancos e nulos somam 8%. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, conosco para comentar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes os números da pesquisa Datafolha. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, nossos ouvintes? A gente tem aí a pesquisa. Em primeiro lugar, observar que esses números, eles vêm numa sequência, quer dizer, não apareceu do nada, não é uma surpresa, e isso acho que é o dado relevante, quer dizer, você tem uma espécie de consolidação desses números. Obviamente, nós estamos ainda longe, tem 9 meses para as eleições, mas vamos brincar um pouquinho aqui, né? Já estivemos mais longe, né? Agora nós vamos entrar no recesso, a gente vai entrar nesse período de fim de ano, enfim, o mundo político, na prática, ele só volta à tona lá em fevereiro, e quando a gente voltar, depois do recesso, começou a campanha eleitoral na prática. Quer dizer, daí você vai ter as definições finais das chapas, os partidos vão fazer a convenção até junho, e nós vamos ter os candidatos aí oficialmente lançados, né? Mas vamos lá, está se consolidando um quadro. O presidente Lula, com 48%, ele está quase 10 pontos à frente da soma dos outros candidatos. Acho que esse é um número relevante. Quer dizer, hoje ele ganharia com folga no primeiro turno. Não é simplesmente ganhar, é ganhar com folga no primeiro turno. Muita gente vai dizer, mas será que essas pesquisas são sérias? Será que... Bom, várias pesquisas estão indicando algo nessa direção. A gente teve a pesquisa do IPEC essa semana que mostrou basicamente a mesma coisa. Obviamente tem outras pesquisas que dão sutilezas diferentes, etc., mas essa é a tendência, né? Outro ponto que eu acho relevante, Thaís, rejeição. O presidente Bolsonaro chegou a 60% de rejeição, 60%. Lula 32% e o Sérgio Moro 30% de rejeição, Ciro Gomes 26%. É possível que depois dessa operação da Polícia Federal agora nessa semana, que atinge, eu não estou entrando no mérito aqui, mas vamos lá, atinge a imagem do Ciro Gomes, isso mude um pouquinho, mas não é o ponto central. A questão central você veja que o Bolsonaro tem o dobro de rejeição em relação ao Lula, não é? O que é surpreendente, quer dizer, porque Lula passou por toda essa situação recentemente, quer dizer, mas ele conseguiu politicamente recuperar. O governo vive um momento muito difícil de isolamento. A ideia, por exemplo, e aqui é interessante observar o seguinte: no segmento até 2 salários mínimos, que é 50% dessa amostra, porque, enfim, a pobreza, a situação econômica do país é essa, né? A clivagem social do país é essa. O Lula tem 40 pontos na frente do Bolsonaro, né? Então, a expectativa que o governo tem e que o auxílio emergencial, que o Auxílio Brasil vai mudar essa situação, bom, pode-se ter essa expectativa. Acho muito difícil, acho que ele não tem essa capacidade, esse impacto, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz olhando essa pesquisa, quer dizer, quais são as chances de uma reversão desse processo? Por onde poderia vir a reversão desse processo? Quais são as notícias da semana? A gente tem uma consolidação da chapa, a potencial chapa Lula e Alckmin. Domingo agora vai ter esse jantar, ingressos lotados, muita gente na fila querendo entrar, do Lula com o Alckmin. Obviamente vai ser um fato político do início da semana aí, esse jantar no domingo de noite. Você teve essa dificuldade do Ciro Gomes, né? Muito desgaste. Isso significa que ele vai ter muita dificuldade, pelo menos nessa arrancada de campanha. E eu acho que outra avaliação que dá para fazer digamos assim, uma estabilização e uma dificuldade de crescimento do Sérgio Moro. Obviamente que a campanha acabou de ser colocada de alguma pré-campanha na rua, mas, quer dizer, 9% é um patamar relativamente estabilizado, né? Teve um pequeno entusiasmo ali no lançamento da pré-candidatura, na filiação ao Podemos, mas é muito difícil furar esse bloqueio. Eu tenho dito, né? Quer dizer, furar uma polarização tem a tal da fuga do centro, quer dizer,
As pessoas que eventualmente consideravam a hipótese de buscar uma alternativa mais de centro, diante da polarização, elas vão de volta, elas fazem o caminho de volta, né? Eu tenho dito também, repito aqui, que a polarização tem que ser colocada, tem que colocar um pouquinho de aspas nessa polarização. Porque quando você tem um candidato... Oi, Schiller. Exato. Tudo bom? É a Sônia Blota. Desculpa te interromper. Oi, Sônia. Tudo bom, querido? Essa linha de raciocínio, mas é muito importante isso que você está falando, porque as pesquisas, elas continuam mostrando essa polarização. Mas aí que tá, quer dizer, são pesquisas que estão cada vez mais a tal da chamada terceira via fica distante. Você acredita que isso ainda mude de uma forma que a terceira via ela entre na competição mesmo, ou você acha que isso é uma tendência? Eu sei que a gente ainda tem muito tempo, tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas as pesquisas elas estão mostrando justamente o contrário. Quando a gente achava que a polarização diminuiria, na verdade ela está aumentando. Eu ia fazer um parênteses, eu ia botar assim um pouquinho de aspas aqui nessa polarização. De fato existe, mas quando você tem um candidato que tem 48% e outro candidato tem 22%, é uma polarização meio manca, né? Você tem um candidato que tem o dobro que o outro, um candidato que tem... Não é? Polarização pensa para um lado, né? Exatamente. Então, assim, dá para dizer que é uma polarização porque tem um segundo colocado bastante consolidado. O Bolsonaro tem uma característica interessante, quer dizer, ele tem um eleitorado consolidado nessa faixa um pouco acima de 20%. As pesquisas mostram isso desde o início do ano. Quer dizer, nos piores momentos do governo, esses acima de 20% permanecem fiéis ao Bolsonaro. Mas, vamos lá, não passa muito disso. Porque um candidato que tem 60% de rejeição, ele tem um teto baixo. E eleição presidencial é um plebiscito, num certo momento. E polarização de ideias, né, Schiller? E é um jogo de rejeições, é uma competição entre rejeições. Então, eu só estou dando um certo tom dramático aqui, me perdoem, nessa sexta-feira, para dizer assim, olha, o presidente Bolsonaro está com uma enorme dificuldade. A avaliação do governo dele é 53% negativa contra 22% positiva. Então, como é que reverte isso? A economia não está dando sinais de melhora, juro baixo da economia vai a 12%, inflação 2 dígitos, né? Então, realmente é um dilema curioso. É óbvio, vamos lá, Lula não começou a ser atacado ainda, a campanha não começou, e parece que tudo conspira, né? Tudo conspira a favor do ex-presidente Lula, que hoje escolhe quem vai ser o seu vice. A própria presença do Sérgio Moro na campanha incomoda mais o Bolsonaro do que o Lula, porque faz a campanha do Bolsonaro ter que dirigir suas baterias ao ex-ministro, né? O próprio problema com o Ciro Gomes joga mais lenha na fogueira do ex-presidente Lula, porque é um eleitorado, de alguma maneira, conversa, né? Mas vamos lá, estamos ainda longe, 9 meses de campanha, mas as abóboras já vão se acomodando aí na carroça. Ô Schiller, eu estava recuperando aqui uma pesquisa Datafolha, né, de 2017 para a eleição de 2018, mais ou menos nesse ano, nessa distância que nós temos para o pleito seguinte. Olha que número interessante que o Datafolha trazia naquela oportunidade. O Sérgio Moro venceria o Lula no segundo turno por 42-40. É claro que muita coisa aconteceu depois disso. Aquela era a eleição para o Moro. E o Moro tinha uma popularidade muito maior, né, Thaís? Verificada ali naquela ocasião. A Marina Silva tinha mais ou menos o mesmo patamar do Lula num segundo turno. Geraldo Alckmin tinha 29, Lula 43. E o Lula nem foi candidato, né? Depois nós acompanhamos isso aqui em 2018 por problemas aí que teve com a lei. E naquela ocasião, né, ele também, segundo o Datafolha, perderia para o Bolsonaro. Na verdade, ele ganharia do Bolsonaro, né? 43% a 31%. Então você vê que as coisas mudam muito, né, Cláudio? O Datafolha e outros institutos de pesquisa davam que o Bolsonaro perderia em 2018 no segundo turno para qualquer candidato. Verdade, durante quase toda a campanha, o Haddad esteve na frente, segundo essas pesquisas, do Bolsonaro nas intenções de voto, né? Esteve ali na frente o tempo todo para a eleição de primeiro turno. E, Cláudio, lembrando que quando terminou a eleição, quer dizer, Geraldo Alckmin e Marina Silva terminaram lá embaixo, empatados com os chamados nanicos, né? Exatamente. Eu não esqueço que o Datafolha e outros institutos de pesquisa cravavam a vitória de Eduardo Suplicy em São Paulo, eleição majoritária para senador. Deu no que deu. Cravavam também a vitória de Dilma Rousseff como senador em Minas Gerais. Deu no que deu.
Aliás, foram tantos os fracassos do Ibope naquela ocasião que ele acabou. E deu lugar a esse instituto de pesquisa que divulgou essa pesquisa antes do Datafolha, não sei, Ipsos, alguma coisa assim. IPEC, né? Essa é a turma do Ibope. É a turma do Ibope. Enfim, eu com relação à pesquisa, eu sou muito reticente, sempre, né? Até porque eles não têm nenhum compromisso com nada. Não tem compromisso nem obrigação de mostrar, por exemplo, a base de dados, os cruzamentos, os documentos, os elementos de pesquisa. Não tem nenhuma obrigação. Essa obrigação só começa em 1º de fevereiro do ano da eleição, que é exatamente em 2022, né? Foi por essa razão que outros institutos de pesquisa mais tradicionais, eu não me refiro a esses recentemente criados, como aquele lá de Belo Horizonte também e tal, começaram esses institutos a reduzir a distância entre Bolsonaro e Lula, né? O Datafolha, por exemplo, que não está entre estes, que sempre apresentou resultados muito próximos disso, na mais recente pesquisa aponta uma diferença de 5,9% entre Lula e Bolsonaro, pró-Lula, né? Outros institutos, como o Datapoder, por exemplo, também derrubou essa distância, essa diferença para 5 pontos. Aí, de repente, aparece uma pesquisa que aponta o Lula vencendo no primeiro turno. Agora, assim, para mim não justifica. Não há nada que... Não, isso aí aconteceu porque... bababá. Não tem uma explicação para isso, como também não teve nenhuma explicação para a queda do Lula. De setembro, por exemplo, caiu em várias dessas pesquisas sérias, entre aspas, caiu de 15 pontos a diferença. O que é que aconteceu? O que é que o Lula fez de errado para perder 15 pontos em um mês, né? Ou 30 dias, ou 40 dias? Não, assim, a partir de 1º de janeiro, aí sim o jogo é diferente, porque os institutos serão obrigados a disponibilizar todas as entranhas de suas pesquisas para qualquer cidadão. Serão documentos públicos à disposição da Justiça Eleitoral. Aí dá para levar a sério. Ô Schiller, o número de indecisos também não chama atenção nesses levantamentos, Schiller? Não é muito pouco indeciso, não, para essa distância que temos do pleito? Bom, a explicação, quer dizer, que surge numa eleição que, dizer assim, que já mobiliza muito, né? Onde você tem uma polarização que é uma meia polarização, conforme eu comentei aqui, ela tem esse efeito, quer dizer, de diminuir os indecisos, que as pessoas acabam antecipando os posicionamentos, acabam sendo mobilizadas. Vamos lembrar, tem um fenômeno, não é novo, né, mas que vai ganhando escala, que é a internet, que é o envolvimento das pessoas via digital. Quer dizer, hoje você tem uma sociedade muito mais engajada politicamente do que a gente tinha 5 anos, 10 anos atrás. Obviamente isso não muda de um ano para o outro, mas é um processo. Então você tem hoje 15%, 20% do eleitorado que é totalmente engajado em redes sociais e compartilha notícias. Enfim, o grau de politização de segmentos importantes da sociedade hoje é maior. Então, não me surpreende muito isso, quer dizer, que você tenha menos, quer dizer, a ideia da grande massa silenciosa, mais ou menos alienada, quer dizer, ela vem sendo reduzida com o tempo, né? Pelo engajamento digital, porque é muito fácil, muito barato, tem redes sociais. Então é quase onipresente isso, né? Eu compartilho com o Cláudio desse ceticismo. Aliás, eu acho importante a gente tomar muito cuidado com pesquisas, né? Eu lembro lá em 2018, qual o instituto que prognosticou o Wilson Witzel, por exemplo, no Rio de Janeiro, o próprio Romeu Zema, né, outros candidatos. É claro que aquela eleição ela teve uma característica particular, né, a antipolítica, né, o outsider. Nada indica, né, só estou colocando uma colher aqui, tá? Nada indica que essa eleição a gente tenha isso. Por quê? Porque as opções estão muito bem mapeadas, né? Elas estão muito bem mapeadas. Lula é conhecido desde sempre, 30 anos, 40 anos na vida pública. Bolsonaro, presidente da República, o mesmo caso, né? O PSDB com João Dória, os mesmos problemas de 2018, na minha visão. O grande desafio do João Dória, quando ele apresentou essa equipe econômica, obviamente uma equipe altamente qualificada, o gesto positivo, concordo com a Sônia, estava assistindo, estava escutando. Tomara que os outros candidatos façam isso também. Mas vamos lá, é a agenda de reformas econômicas que o país precisa enfrentar, que são fundamentais no Congresso Nacional, né?
mas que necessariamente não mobilizam as pessoas. Não é uma agenda, vamos brincar um pouquinho aqui, não é uma agenda sexy, não é? Sexy no sentido de mobilizadora. Alguém vai se mobilizar pela reforma administrativa? Ana Carla Abrão, por exemplo, que eu conheço há muito tempo, foi a principal defensora da reforma administrativa, a maior especialista do país nesse tema, uma das maiores especialistas do país. Henrique Meirelles fez o teto de gastos, não é? Agora, teto de gastos, reforma administrativa, são assuntos que vão mobilizar essa campanha eleitoral. A minha pergunta que eu deixo aqui, Thaís, é qual será a pauta dessa campanha? Qual será a pauta? Lula até agora não disse nada sobre programa de governo. Ele disse que é contra o teto, mas talvez não seja. Mas também não é como um ser extremamente político que ele é, não é, Schiller? O ex-presidente Lula está vendo que se expor nesse momento só vai dar prejuízo a ele, do ponto de vista da corrida eleitoral. Ele está quietinho ali, deixando os outros se matarem, esperando o momento em que, com a campanha na rua, ele também vai começar a apanhar, e vai apanhar de todos esses. Essa é a minha curiosidade. Qual vai ser o reflexo na imagem, no potencial de voto do ex-presidente Lula, quando ele também começar a ser exposto pelos outros candidatos? Exato. Essa campanha não começou na prática ainda, né? A minha única observação é assim, eu não consigo enxergar nesse momento, pelo menos, quer dizer, quais são as alternativas que podem crescer realmente, né? Evidentemente que é sempre difícil isso acontecer, mas eu concordo inteiramente contigo. O Lula está jogando parado, né? Quer dizer, assim, quanto menos aparecer, faz viagem para o exterior, não diz nada objetivamente, aí todo mundo fica com a expectativa, vai ser o Lula de 2003, 2004, vai ser o Lula do final do mandato, vai ser Schiller, o PT da Dilma. E outra coisa, né? Quase poupa Bolsonaro também nas declarações. Não poupa porque ele não pode assumir esse papel, mas faz isso com um comedimento tão grande, porque é possível que o melhor candidato para ele num eventual segundo turno seja Bolsonaro e não os outros. E quando né? saiu das platitudes, comparou o cara da Nicarágua lá com a Angela Merkel, né? Vamos falar a verdade aqui, hein, Schiller? Pois é, o Pedro, eu escrevi inclusive um artigo imenso eu vi sobre isso. Nós lemos. Mas cá entre nós, né, a jornalista do El País, quando o Lula disse isso, ficou espantada, né? Ela disse, mas a Angela Merkel não manda prender os adversários, como o Daniel Ortega. Mas o fato é que aqui parece que nem dá bola para isso. Prender e matar, né? O que é mais grave, né, Cláudio? Matou uma brasileira. A polícia política do Daniel Ortega matou uma estudante pernambucana de medicina lá na cidade, lá em Manágua. Matou a tiros. Né, porque a confundiu com manifestantes e foi lá e mandou bala. É essa ditadura aí que encanta o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio. Essa aí, a dos irmãos Castro, a do Hugo Chávez, a do Maduro, etc., a ditadura de Angola e tal. Agora, vamos lá, ninguém dá muita bola para isso, mas tem muito assessor do Lula que diz assim, olha, não escreve mais nada, fica quieto, só fica com o recall que está bem assim. Fernando Schiller, um abraço para você, até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Schiller, bom fim de semana. Bom fim de semana, um grande abraço.